servindo ao Senhor. Como é bom ver esse mês, todos eles participando com alegria, se envolvendo aqui na igreja. Parabéns aos líderes de todos os ministérios que têm acompanhado os nossos jovens e adolescentes. Aqui o Pedro, o Douglas, o Felipe e a Fernanda. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dessa igreja. E eu quero convidar rapidamente você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. É muito bom ter vocês aqui, Eduardo e Silvana, e vamos ter outro tempo que vocês vão poder estar aqui cantando mais vezes, em nome de Jesus. Apocalipse 3,14, assim nos ensina a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem me dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos orar. Pai, obrigado por tudo que já aconteceu aqui nesta manhã. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem realizado na vida da Unijovem desta igreja. Adolescentes e jovens que têm aqui, ó Deus, trabalhado com amor pela tua causa. E agora, Senhor, diante deste tema da igreja doente, da igreja morna, nós clamamos ao Senhor que nesses minutos finais deste culto, os nossos corações, ó Deus, possam estar abertos para não só ouvir a tua voz, o teu recado, mas principalmente praticá-lo em nosso viver diário. Cremos, Senhor, que a tua palavra lida e explicada é boca do Senhor, falando aos nossos corações. Usa minha vida, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, para que o louvor, a glória, domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome do noivo da igreja, Cristo Jesus, a razão da nossa vida. É nesse nome que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Eu fiquei preocupado com a peça, que parece que a figura do pastor apareceu muitas vezes, né? Mas eu não conheço aquele pastor, né? Tenho certeza que ele não pastoreia por aqui perto. Aqui está, meus irmãos, a 7ª e última carta que Jesus Cristo enviou para as igrejas da Ásia. E os irmãos conhecem bem porque estamos estudando exaustivamente o Apocalipse durante a semana, e já quero convidar você quarta-feira para estar aqui às 19 horas, porque o capítulo 20 precisa de mais tempo e vai ser algo que vai revelar todo o coração do livro do Apocalipse. E agora nós entendemos que de todas as cartas para as 7 igrejas da Ásia, esta aqui foi a carta mais dura, foi a carta mais severa dada de Jesus para a sua igreja. Porque aqui nesta carta, Jesus não fez nenhum elogio à igreja de Laodiceia. E os irmãos precisam lembrar, aqueles que estudaram o Apocalipse, que no contexto desse texto, os principais deuses adorados naquela cidade eram Zeus e Apolo. E o que é interessante, meus irmãos, que no ano 250 a.C., quando um rei seleucida chamado Antíoco II conquistou várias cidades daquele local, daquela região, ele olhou uma cidade e viu que aquela cidade seria um belo presente para a sua querida esposa. A sua esposa se chamava Laódice. Então ele olhou para Laódice e disse: meu amor, eu quero te dar uma cidade, porque ela é de frente para o mar, é maravilhosa, e eu vou investir tudo que eu posso nessa cidade, e eu vou chamar essa cidade de Laodiceia, em homenagem a Laódice. E é interessante, irmãos, que Laodiceia deriva-se do grego laos, que significa povo, e de kaios, que quer dizer justiça. Então Laodiceia, mesmo sendo uma homenagem à esposa de Antíoco II, significa na língua portuguesa justiça para o povo, ou cidade justa para o seu povo. Então quem não gostaria de morar em Laodiceia, não é mesmo? Então foi então que ele manda construir tudo com mármore, e os mármores mais caros de toda aquela época. E ele fez o maior investimento financeiro naquela cidade, a tal ponto que Laodiceia se transformou na cidade mais rica da Ásia Menor. Assim como se eu pudesse dar uma cidade para minha esposa, com certeza eu iria fazer o melhor naquela cidade, né? Eu iria colocar
tudo do bom e do melhor também, se eu pudesse. E ainda iria chamar aquela cidade de Elcianópolis. Já ensaiei, viu? Por isso que Antíoco II deu o nome de Laodiceia. E tem mais. Sabendo que o nome da cidade e o nome da sua esposa tem a ver com a justiça, ali se transformou num polo jurídico. Se tornou, de fato, uma cidade de justiça. Porque no ano 133 a.C., o governo romano, quando passou a controlar aquela região, ele fez da cidade de Laodiceia um importante centro administrativo e jurídico de toda aquela região. Tanto é que o imperador colocou ali muitos advogados romanos para serem treinados em Laodiceia. E ali se tornou a cidade mais importante financeiramente, jurídica de toda a Ásia. Primeiro que a localização era a melhor que tinha. Você pode olhar no Google Maps depois, Esquirrissar, atual Turquia, aonde era a antiga Laodiceia. Esquirrissar, essa cidade que hoje continua sendo bela de frente para o mar. E o mais incrível, que essa cidade foi abençoada por Deus porque ela tinha águas mornas. Fez daquele lugar um lugar turístico, porque os turistas iam para lá para relaxar no banho de águas mornas. E o mais importante é porque Antíoco II deu de presente para sua esposa, e ai dele se não tivesse feito isso, né? E tem mais. Repare comigo rapidamente, Laodiceia se destacava por 4 características. Se transformou no centro bancário e financeiro da região. Ela era tão rica, que os milionários daquela época depositavam seu dinheiro em Laodiceia. Tão rica que ela era, que no ano 61, na era cristã, quando houve um terremoto naquela região, rapidamente eles reconstruíram tudo, sem precisar de 1 centavo do Império Romano. Tinha muito dinheiro. Era uma cidade que era tão rica que não tinha necessidade de Deus. Eles não se preocupavam em buscar a presença de Deus. Era uma cidade também que criou a maior e melhor indústria de tecido de toda a região. Sabiam o que eles começaram a fazer ali? A lã negra, a lã mais famosa, macia do mundo inteiro, foi fabricada em Laodiceia. Então ela estava orgulhosa. Nós colocamos calor humano, nós colocamos também vestes nas pessoas que aqui vivem, mas para vestir a nossa roupa tem que ter dinheiro. Outra questão, era o maior centro oftalmológico de toda a Ásia. Se os irmãos não sabem, foi ali em Laodiceia criado a Escola de Medicina de Oftalmologia. E era uma escola que tinha como patrono Zeus, o Deus Trovão. E ali eles inventaram o pó frígio. O que era o pó frígio? Era o antecedente do colírio. Foi esse pó que trouxe para a cidade esta fama de ser uma cidade que dava visão para as pessoas. Mas para usar o pó frígio tinha que ter dinheiro. E por último, a água térmica daquela cidade. Se os irmãos estudarem a geografia dali, de onde era Laodiceia, vocês vão ver que a cidade de Colossos, que recebe a carta bíblica de Colossenses, Hierápolis e Laodiceia, estavam sempre próximas uma da outra, na sua região. Só que é interessante que Hierápolis tinha água muito quente. E aí quando a água passava de Hierápolis por Colossos, Colossos já tinha água muito fria. A água quente de Hierápolis batia em Colossos, muito fria, e assim, tanto quente, que era água terapêutica, quanto fria, que também era terapêutico, quando elas se juntavam, desencadeava onde? Laodiceia. Quente e frio ficava morno. É por isso que a água em Laodiceia era um lugar específico para banhos, para relaxamento, não para consumo. Porque normalmente uma pessoa que bebe água morna, né, Anderson? A tendência é vomitar, dá mal-estar. Tem gente que gosta de água morna, né? Mas normalmente você toma água bem quente para colocar um chá, ou uma água bem fria para fazer um suco, não é assim? Mas a água de Laodiceia era morna. E se alguém tentasse beber, causava o quê? Vômito. Olha que incrível. Jesus escreve então, ou manda, melhor dizendo, João escrever uma carta para uma igreja que tinha a cara da cidade. Uma igreja doente, uma igreja morna, uma igreja que ao invés de transformar a cidade pela palavra de Deus, ela foi transformada pela riqueza da cidade e se conformou com toda a estabilidade daquela cidade, com a vida tranquila que tinham, e se transformou numa igreja doente, numa igreja morna, assim como as águas da cidade eram mornas. O problema dessa igreja de Laodiceia
é que os crentes daquela igreja se transformaram crentes frouxos, crentes sem entusiasmo, crentes débeis de caráter, crentes sempre prontos a se envolver com o mundo, mas apáticos a se envolver com as coisas do Senhor. E mesmo assim, eles pensavam que eram pessoas boas porque davam dízimo, davam muito dinheiro para a igreja, e estavam satisfeitos com as suas vidas espirituais, mesmo morando numa cidade com muita idolatria, com muita opulência, com uma cidade completamente morna na espiritualidade. Ser cristão em Laodiceia era um hobby, era ser alguém que poderia dizer: eu sou cristão, mas para mim está tudo bem. Você pode adorar Zeus, você pode adorar Apolo, o que importa é que nós estamos vivendo em harmonia. É esse o contexto muito breve do que estava acontecendo em Laodiceia, naquela igreja. E eu quero pensar duas lições rápidas. O que fazer para não ser uma igreja morna? O que fazer para não ser uma igreja doente? Vamos falar juntos? O que fazer para não ser uma igreja morna? O que fazer para não ser uma igreja doente? Primeira lição: se não queremos ser uma igreja morna e doente, nós precisaremos vencer a mentira espiritual. O que é isso, pastor? O texto já nos ensina no verso 14, vamos ler? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras de quem? As palavras de quem? Do Amém. O que é isso? Palavras do Amém. Quem é esse Amém? A testemunha fiel e verdadeira. Quem é esse Amém? Além de ser testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Quem é o soberano de todas as coisas? Quem é testemunha fiel e verdadeira? Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Só que aqui ele está dizendo o seguinte: Ele é o Amém. E o que você entende pela palavra Amém? A gente sempre fala isso, né? Que assim seja. Mas na verdade a palavra Amém significa é verdade. O irmão antes começa a orar: Senhor Deus, abençoe a vida do irmão Júlio. É verdade, Senhor, abençoe. Não é que assim seja. Que assim seja até não está errado, mas o correto é verdade. A palavra Amém significa verdade. É por isso que quando nós falamos Amém numa oração, nós estamos dizendo: Deus, é tudo verdade o que ele ou que ela acabou de orar. E é incrível que Jesus usou essa palavra Amém com muita frequência. Foram 13 vezes a palavra Amém em Marcos, 31 vezes em Mateus, 6 vezes em Lucas. Agora preste atenção: 25 vezes Jesus usou Amém duplos em João. O que é Amém duplo? Em verdade vos digo. Se você ler no texto grego, você vai ver que está ali: Amém, amém. Jesus estava dizendo então isso porque o Amém simboliza aquilo que é concreto, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Então o texto está dizendo: quem está mandando essa carta é alguém que é verdadeiro, e vocês precisam viver a espiritualidade em verdade. Por que Jesus disse isso? Olha o verso 15: porque eu conheço a obra dessa igreja. Eu conheço a igreja de Laodiceia, que se adaptou àquilo que a cidade é. Vocês não são nem frio e nem quente. Quem me dera vocês fossem frios, ou quem me dera vocês fossem quentes. É melhor falar logo: não quero saber de Jesus, ou é melhor falar logo: eu quero Jesus, mas ficar sempre em cima do muro. E olha o que ele vai dizer no verso 16, que palavra pesada. Portanto, você é o quê? Portanto, você é morno, não é frio e não é quente. Eu, Jesus, estou a ponto de quê? De vomitar vocês da minha boca. Gente, vocês conseguem imaginar Jesus dizendo isso para a sua igreja? Eu estou a ponto. Ele não disse que tinha vomitado. Eu estou a ponto, está me dando ânsia ver que vocês não estão sendo verdadeiros na adoração. Vocês estão sendo mentirosos. Dizem que me amam, mas amam mais o pecado. Dizem que me amam, mas agem como aqueles crentes que aqui passaram. É por isso que ele começou a falar para aquela igreja: para mim, vocês são miseráveis. Olha o verso 17. Você diz: eu estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Ei, você não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Eu pergunto aos irmãos: Jesus aqui está condenando ter riqueza?
Não, pelo contrário, Jesus pode nos abençoar com riqueza para nós abençoarmos o reino dele, a obra dele aqui na terra. Não é pecado. O que Jesus estava condenando a esta igreja eram as consequências de deixar a riqueza dominar o coração. E é interessante, se vocês lembrarem, que na igreja anterior, na igreja de Esmirna, a gente vê que ali tinha uma igreja pobre, uma igreja passando dificuldade, mas uma igreja unida. E aí Jesus olhou para aquela igreja mais pobre de toda a Ásia. Ele disse algo incrível: eu, Jesus, conheço a sua pobreza, mas para mim, você é rica. Olha só, Jesus olha para uma igreja pobre e fala: você para mim é rica. Mas ao contrário de Esmirna, Jesus disse o que para Laodiceia? Para mim, vocês são pobre, miserável, cego e nus. Meus irmãos, Jesus quer uma igreja verdadeira que não tem irmãos aparício, só aparência, lembra? O irmão crentido só critica. Ananias e Safiro, aqui não foi marido e mulher, né? Foi dois homens, que eram que mentirosos, verdadeiros, 171. Os linguarildos ou linguarildas, né? Esther, Ruth, Miriam, Salomão, queriam só namorar. Apolo só pensa em esporte, então vamos acabar com o culto para ter só o esporte, que é o mais importante. Aquele que é o Etelvino, que só quer pregar. Tenorildo, que só quer cantar. Se não for cantar, ele não vem mais à igreja. Meus irmãos, Jesus estava dizendo para aquela igreja exatamente contra tudo isso. O que ele estava dizendo: eu não quero uma igreja em que as pessoas vão ali somente para se beneficiar, somente para demonstrar uma aparência, mas não ter intimidade comigo. A igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica, era uma igreja que estava na cidade, que tinha muito dinheiro, e Jesus estava dizendo algo que eu sempre falo: a igreja nunca será banco, a igreja nunca vai ter dinheiro para guardar. O que tem que entra é para investir, a fim de que vidas conheçam a Jesus, se rendam aos pés do Salvador e possam ter suas vidas transformadas, porque o dinheiro tem que ser servo nosso e não senhor da nossa vida. Ah, meus irmãos, Jesus quer uma igreja fervorosa, verdadeira, motivada, não por holofotes, mas por servir. Ele quer uma igreja fiel a Ele na adoração. O que é adorar? A palavra adorar é proskinel, é se prostrar, é dizer: Deus, aqui estou para te adorar. Tu és digno, Tu és santo, Tu és poderoso. O Senhor me salvou, me transformou. É uma igreja fiel. Não é uma igreja que vive uma mentira religiosa, é uma igreja que ama os irmãos. Você pode ter diferenças, mas o sangue de Jesus está sobre a sua vida, e isso me dá a capacidade de gerarmos perdão. A igreja que Jesus quer é uma igreja que tenha paixão pelas almas perdidas. É a igreja que vive na presença dEle. É por isso que Ele falou: vocês são miseráveis. Sabe por quê? Porque havia terremotos em Laodiceia. Ele estava dizendo: vocês estão aí batendo no peito e tem dinheiro, vem um terremoto, destrói tudo. Vocês vão e reconstrói de novo, mas vocês não têm estabilidade, vocês são miseráveis. Vocês colocam a estabilidade naquilo que a qualquer momento pode ser abalado. Vocês são pobres, porque vocês têm muito dinheiro, mas espiritualmente vocês são arrogantes, vocês estão frios, vocês não entendem o que é espiritualidade. E olha o que Jesus fala: vocês são cegos. Por que cegos? O que tinha na cidade de Laodiceia? Escola de medicina de oftalmologia, o pó frígio. Ele estava dizendo: enquanto vocês batem no peito dizendo que vocês têm a cura para a visão, vocês não estão vendo é nada, vocês são cegos. Ou seja, Jesus estava mostrando para eles tudo que a cidade tinha e mostrando aquilo que era a vida espiritual. E ele ainda fala: vocês são nus. Porque enquanto vocês acham que tem uma roupa de lã caríssima, cobrem vocês e aquecem no inverno, mas tem que ter dinheiro para comprar, para mim vocês estão nus. Vocês estão longe de mim, vocês estão completamente despidos de espiritualidade. E sabe, irmãos, sempre quando a Bíblia fala de nudez, é no sentido espiritual, de vergonha, de humilhação, de expor aquilo que é sujo. Por isso que Jesus falou: vocês estão me dando vontade de vomitar. Vocês estão apáticos, sem alegria, só me buscam por buscar. Irmãos, esta igreja estava rejeitando Jesus. Eles escolheram centralizar toda a busca neles mesmos e não no Senhor. Isso me leva a pensar: será que por acaso em algum momento em nosso coração também não veio sinal de mornidão? Será que em algum momento também nós começamos a buscar outras coisas na nossa vida do que Jesus? Será que Jesus é prioridade na nossa vida, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir? Se nós estamos tendo talvez esses sinais de mornidão,
Deus nos trouxe nesta manhã para que a gente possa dizer: Pai, me perdoe. Pai, eu preciso estar mais na Tua presença. Pai, eu quero ter uma vida digna. Eu quero ser verdadeiro na minha espiritualidade. Esta foi a primeira lição. A igreja deixa de ser doente e morna quando ela é verdadeira, como o amém, na presença do verdadeiro Senhor, o Deus da glória. Segunda e última lição. Se não queremos ser uma igreja morna ou doente, nós temos que renovar imediatamente o nosso fervor espiritual. Vamos falar juntos? Nós temos que renovar imediatamente o nosso fervor espiritual. Sabe o que eu acho interessante? Que antes de querer vomitar, Jesus oferece oportunidade. Jesus é o Deus da restauração. Jesus é o Deus do recomeço. E ele diz o que no versículo 18? Olha, então vou dar um conselho para vocês, igreja de Laodiceia. Compre de mim o ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, não essas lãs pretas para vocês vestirem, mas compre roupas brancas, roupas da pureza espiritual. Vista-se para cobrir a vergonha de vocês, da nudez de vocês, e compre o colírio, não o pó da frígia, mas o colírio que faça vocês enxergar de verdade. Irmãos, eu já falei muitas vezes aqui que o ouro ele só é purificado se passar pelo fogo, porque o fogo vai purificar. Quando Pedro diz em 1 Pedro 1,7, ele fala o seguinte: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, melhor do que o ouro é você ser provado e aprovado, e você ser de fato um servo de Jesus Cristo, uma serva de Jesus Cristo. E mais, quando o fogo vem sobre nossas vidas, não é agradável. Quantos aqui não passam por tribulações? Quantos aqui não têm passado por momentos difíceis na sua história? Diz lá, Isaías 48, verso 10, uma palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo ao profeta Isaías. Isaías 48, 10, Deus falou o seguinte: eis que eu purificarei vocês, mas não como a prata é purificada, só ficar esfregando. Eu provei vocês na fornalha da aflição. Será que Deus tem prazer de ver eu e você passando pela aflição? De forma alguma. O que Deus estava dizendo é o seguinte: eu quero que vocês experimentem o que é ter um caráter polido na minha presença, o que é ser verdadeiro, o que é renovar esse fervor espiritual, porque assim como o ouro, que é uma joia preciosa, fica purificado pelo fogo, às vezes vocês terão que passar por algum momento de fogo, de tribulação, de sofrimento, não porque eu quero, mas porque é a única forma talvez pedagógica para te acordar, para você entender que você estava vivendo no caminho errado, para que você tenha uma vida purificada. E aí, o que mais me chama a atenção, que Jesus, o Filho de Deus, Ele veio a este mundo, assumiu este corpo mortal e falho que nós temos, Ele se fez pecado por nós, sem ter pecado, para receber sobre Ele o meu sofrimento, o seu sofrimento, as nossas angústias, e nos trazer restauração e fervor espiritual. Como é glorioso saber que Deus nos ama a tal ponto de mandar o seu próprio Filho sofrer naquela cruz, para nos dar uma tão grande salvação. Jesus estava chamando a atenção da igreja de Laodiceia, porque ela era carnal. Jesus estava dizendo: vocês têm que cobrir a nudez de vocês, a imoralidade de vocês, vocês precisam se revestir de espiritualidade. Jesus disse: olha, e vocês precisam começar a enxergar, porque vocês podem estar enxergando fisicamente com o melhor pó frígio, o melhor que vocês têm da medicina, para ter uma visão muito melhor do que todos os povos, porque vocês têm dinheiro e têm condições de colocar esse colírio que é o pó frígio. Mas o que eu ofereço a vocês é a visão, é a cura da visão espiritual. Se você puder olhar, abra rapidamente João 9, veja aqui um paralelo dessa expressão de Jesus com Laodiceia, para que os crentes tivessem visão espiritual, que vai dizer em João 9, falando sobre um contraste de um homem cego, que se arrependeu e teve uma visão espiritual. Para os fariseus, homens detentores do saber teológico, se achavam puros e santos, mas eram cegos espiritualmente. Olha o que diz João 9,39, vamos ler? Disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disse o que para Jesus? Que ele entendeu o recado.
Aí, você está dizendo que nós somos cegos? E o que Jesus respondeu? Se fosse cego, não teria nenhum pecado. Mas como agora dizes, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Você consegue imaginar Jesus falando, vocês se acham tão santos, tão puros, que vocês acham que estão vendo, que têm visão ampla, mas vocês, pelo contrário, são cegos. Vocês conseguem imaginar o que é chamar um fariseu de cego, de pecador? Era a pior coisa que você poderia arrumar para a sua vida, porque o fariseu se achava a pessoa mais pura, mais santa, mais perfeita, mais casta. O fariseu só usaria roupa preto e branco, porque para ele, preto e branco não traz sensualidade, não atrai atenção para si. O fariseu só cumprimenta quem ele quer cumprimentar, porque ele sabe que lavou a mão muitas vezes. Quando os fariseus criticaram os discípulos de Jesus, porque eles lavaram as mãos e comeram, falaram, seus discípulos comem sem lavar as mãos. Não, eles lavaram, mas lavaram aquele, como a gente está com fome, né? Passa água ali, vamos comer. Eles não, era 1 hora de ritual de lavagem das mãos, para poder sentir que eram puros e perfeitos. Assim eram os fariseus. Vocês conseguem imaginar Jesus olhando para eles, falando, vocês são os mais pecadores. Vocês são mais pecadores do que esse cego que estava aqui mendigando. Porque ele agora tem visão espiritual, mas vocês com toda a religiosidade estão na cegueira. É isso que Jesus disse para aquela igreja, igreja de Laodiceia, restaure o fervor. Igreja de Laodiceia, deixe de ser doente e morna. Vocês precisam ter os seus olhos ungidos, não os olhos físicos, mas os olhos do coração. E aquela igreja só poderia sair daquela doença da mornidão se ela enxergasse a si mesma e visse que ela estava sendo pecadora, mentirosa, amante do dinheiro. É por isso que Jesus disse no versículo 19, vamos ler, eu repreendo e eu disciplino vocês, sabe por quê? Porque eu amo vocês. Eu amo demais vocês, por isso arrependam-se de tudo que vocês estão fazendo. Olha como é o amor de Jesus, sendo uma carta tão severa, tão dura. Ele está dizendo, eu só estou fazendo isso para que vocês se arrependam, para que vocês tenham uma vida abençoada por mim. Se Deus no momento corrigir a sua vida, não fique triste não. Deus corrige aquele que Ele ama. Ele está dizendo aqui, eu repreendo aqueles que amo. Eu estou corrigindo para o seu bem. E aí olha o versículo 20, irmãos, que nós usamos muito em textos de evangelização, mas não é. Esse aqui é um texto, não é usado para ser um texto para evangelização. Olha o que diz o verso 20. Eis que eu estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Pergunta aos irmãos, essa carta Jesus estava mandando para a cidade de Laodiceia ou para a igreja de Laodiceia? Se era para a igreja, automaticamente haviam o que ali dentro? Pessoas salvas, pessoas que confessavam Jesus como seu Salvador. Então, se ele está dizendo para a sua igreja, esta palavra para mim e para você hoje é a mesma. Ele está à porta do nosso coração, não para nos dar salvação eterna. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu quero voltar àquela comunhão que nós tínhamos lá atrás. Quando você me aceitou como Salvador, quando você se batizou, mas por algum momento na igreja você foi ficando desanimado, você começou a falar, mas tem muito fofoqueiro aqui, o pastor não toma atitude com certas coisas, mas porque só fulano que pode tocar eu não posso tocar, mas peraí, aquelas irmãs ali ficam falando mal pelas minhas costas, aí você começa a ver essas coisas e isso vai te abatendo e você se esquece que a igreja é um hospital. E aqui é o melhor lugar do mundo, porque o médico dos médicos está sempre presente neste lugar. Ele cuida, Ele cura, Ele restaura, Ele nos faz ser novas pessoas. Meus irmãos, Jesus não estava falando para a cidade, mas para uma igreja que estava adoecida. E o que eu acho incrível, irmãos, que aqui nesse texto, quando ele fala, meu querido filho, minha querida filha, eu estou à porta do teu coração nesta manhã, oi, eu estou batendo, eu quero entrar. E sabe o que ele está pedindo aqui? Eu quero cear com você. Meus irmãos, o que era cear com aquela pessoa? Cear é simplesmente sentar à mesa e comer. Era o momento mais importante no judaísmo, quando alguém chegava na sua casa e aquela pessoa era recebida para sentar à mesa e comer. Aquilo era um pacto de amor, de amizade, de comunhão. Eu pergunto aos irmãos, o que vem na sua mente quando você vai na casa de alguém, bate na porta e você sente que tem gente em casa, mas ninguém te atende? Aí você bate de novo, vou de casa, bota água no feijão. E está um silêncio sepulcral. Aí você bate pela terceira vez, já meio desanimado. Qual é a sensação? Você pensa, ou está tomando banho, ou está ocupado, ou realmente não tem ninguém em casa, ou não quer. Você já teve essa sensação? Um pastor foi fazer uma visita uma vez, um casal recém-casado. Isso é
Pastor, tem que visitar casal recém-casado, gente? Deixa o casal lá, vai visitar depois de um ano de casamento. E ele foi lá para ver a casa, para orar. Quando ele chegou, um silêncio, mas viu que as janelas estavam abertas. Que ele está lá chamando, ô, cheguei, gente, aí, cheguei, vou vir à casa de vocês. E tudo quieto. Aí ele foi e botou um bilhetinho debaixo da porta. Eis que estive à porta. Bati, vocês não quiseram abrir esse ar comigo. Aí no dia seguinte, o pastor está chegando na igreja, quando ele viu debaixo da porta do gabinete uma porta. Pastor, estava nu e tive medo. Aí o pastor entendeu, não faço mais isso. Mas imagine Jesus bater na porta do seu coração. E ele bate. E você simplesmente não quer receber. Você não quer atender. Porque quando Jesus bate a porta, ele vai cear. E quando você vai fazer uma refeição para a sua visita, o que você escolhe na sua casa? O melhor espaço, coloca ali a mesa bem arrumada, a melhor toalha que os seus filhos falam, mãe, a gente passou o ano inteiro, a gente não vê a cor dessa toalha. Coloca os melhores pratos, aqueles copos de mocotó em base, né, Felipe? Fica tudo no armário. Você vai agora na loja, compra os mais bonitos, todo frisadinho, né? Você quer dar o melhor para a sua visita, não é assim? Mas você quer que a sua visita chegue, vem cá, aqui é o meu quartinho de bagunça, né? Gente, vocês não podem imaginar, olha, meu Deus do céu, você está vendo que bagunça? É a minha esposa que faz essa bagunça. Alguém que faz isso? Você é louco, você vai apanhar. Porque nós, quando recebemos a visita, a gente quer mostrar o quê? O que é bonito na nossa casa. Só que quando Jesus bate a porta, ele quer cear porque ele quer ver como está a sua casa. Ele quer ver como está o seu coração. E aqui ele estava dizendo justamente isso, eu quero que vocês sejam transparentes, porque eu conheço o coração de vocês. Se vocês abrirem a porta, eu vou entrar, eu vou tomar café, vou almoçar, café da tarde, janta, eu vou ficar com vocês para sempre, e vocês também vão cear comigo. E meus irmãos, isso prova para mim que quando eu e você estivermos chateados com alguém, a melhor maneira de você resolver esse problema, além de pedir perdão, é arrumar a mesa da sua casa, colocar um bom café, um pão de queijo, um bolinho quente e chamar aquela pessoa para cear com você. E aí a pessoa fala, o que está acontecendo? Será que ela não botou chumbinho aqui não, né? Está tudo bem? Eu falei, está tudo bem. Eu fiz tudo isso para dizer para você o quanto você é importante para mim. Então não se assuste se alguém te convidar a tomar um café hoje à tarde, né? É comunhão, é perdão, é restauração. Então, meus irmãos, com certeza, esse é um momento de restauração e de um abraço. E Jesus estava falando, eu estou à porta, igreja. Eu bato na porta do coração de vocês, porque eu quero cear com vocês. Eu quero que vocês sejam verdadeiros no que fazem. Eu quero que vocês sejam pessoas não miseráveis, cegos, pobres e nus, mas que vocês, na riqueza que possuem, possam viver vestidos de santidade, para que vocês possam enxergar não só fisicamente, mas espiritualmente, tudo o que está acontecendo no mundo espiritual, para que você possa voltar à mesa da comunhão comigo e com a minha igreja. Talvez nós poderemos entender porque Jesus disse no verso 21, ao vencedor, darei direito de quê? Sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, sentei-me com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero encerrar, Felipe, mesmo que possa ter sido sério, né? Foi cômico em alguns momentos, mas foi muito interessante toda a peça que vocês fizeram. Há uma história que diz que uma certa igreja pegou fogo e os membros foram avisados que estava tudo em chamas. Houve um tumulto de crente com baldes cheios de água e de terra também para ajudar a apagar, tentando apagar o fogo daquela igreja, estava todo mundo ali agitado. E de repente um daqueles membros parou e viu que tinha um ateu no meio deles também passando balde de terra e de água. E ele falou assim, peraí, que bom, você é um ateu confesso? Eu já vi você falando muito que você não crê em Deus, e você está aqui, puxa vida, muito obrigado, mas o que te motivou a estar aqui se você não gosta de igreja e de crente? E ele disse, porque é a primeira vez que eu vejo duas coisas acontecendo nessa igreja. Primeiro, ver essa igreja pegando fogo. E segundo, ver unidade entre vocês. Isso me motivou a estar aqui. Vocês se uniram e o fogo desceu. Aí eu digo espiritualmente, se nós estivermos unidos, o fogo sempre estará presente. A presença de Deus para nos purificar. Porque o fogo, ou ele é para destruir, ou é para purificar. Jesus bate a porta do seu coração, do meu coração, da nossa vida, da nossa igreja,
para dizer: não seja morna, não seja doente, seja quente, seja fiel, seja uma igreja em que todos vejam em vocês o fervor espiritual. Eu não sei como você entrou nesta manhã, mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos e pensar: Deus nos trouxe até aqui para que pudéssemos estudar a escola bíblica, conversar com os irmãos, adorar ao Senhor. Mas Deus nos trouxe até aqui também para que a gente pudesse ser impactado em algum momento. Se nós não estamos, talvez, fazendo parte de um desses personagens que aqui vieram, se fizemos, talvez, um conceito errado de alguém, se falamos a respeito de algo que não concordamos para os outros, Deus conhece o nosso coração. Só que Ele não invade a nossa vida, Ele bate a porta e fala: olha, eu estou vendo a sua vida. Eu estou vendo os sinais de mornidão na sua fé. O quanto você se afastou de mim através desses meses, desses anos. Eu estou à porta, eu bato. Se você ouvir o que eu estou dizendo, eu vou entrar agora. Eu vou cear com você. Eu vou fazer com que haja um restabelecimento da comunhão entre você e mim. Eu sou o Senhor, o Deus da igreja, diz Jesus Cristo. Ele está à porta do teu coração. Ele sabe o que tem causado mornidão. Ele sabe o que tem causado desânimo na sua vida. Eu não sei. É por isso que eu quero nesse momento orar pelas nossas vidas. Orar por você, orar por mim. Colocar a nossa vida no altar do Senhor. Talvez você esteja hoje vivendo a pior fase da sua vida e por causa disso você está abatido, frio na fé, desanimado, achando que Deus te desamparou, que Deus não está aí te ajudando a enfrentar essas adversidades. Eu quero dizer para você que o Senhor nunca te deixou. Ele esteve sempre ao teu lado, cuidando de você em cada detalhe. E Ele promete que estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Apenas abra, porque o Senhor não vai abrir, isso cabe a você. Abre a porta do seu coração. Volte a cear com o Senhor. Volte à comunhão da igreja. Por mais problemas que uma igreja possa ter, a igreja ainda é o melhor lugar do mundo. Porque aqui nós estamos reunidos aos pés do nosso Salvador. Eu louvo a Deus pela segunda igreja batista em Petrópolis, porque creio que toda essa peça praticamente não vai servir para nós. Mas quem sabe há em nós algum sintoma de uma mornidão que está nos conduzindo para uma doença espiritual. Se você se sente hoje alguém sem visão espiritual, talvez completamente descoberto na espiritualidade, e quem sabe você está satisfeito com a vida que você vive, trabalhando demais para ter recursos, comprar o carro que queria, fazer a viagem dos seus sonhos, investir nos negócios que você sempre sonhou em investir, e você agora não tem mais percebido que Jesus Cristo não é mais o centro da sua vida. Volte agora para Ele e diga: Senhor, Tu és o centro da minha vida. Senhor, eu quero não só cear contigo, eu quero que o Senhor viva para sempre na minha vida. Eu quero ter comunhão contigo para sempre. Enquanto nós estivermos ouvindo esta música, irmão Eduardo e Silvana, eu quero convidar você, aonde você estiver, se Deus fala ao teu coração, você se colocar de joelhos diante do Senhor e dizer: Senhor, aqui estou. Eu quero, Senhor, que o Senhor venha reacender esta chama no meu coração. Senhor, eu não quero sair daqui hoje e continuar monótono na minha vida cristã, frio, apático. Ajude, meu Deus, a perdoar quem me magoou. Ajude, meu Deus, a ser de fato um canal refletidor da Tua glória por onde eu viver. Aqui estou de joelhos, Senhor, na Tua presença, porque eu creio que é o Senhor que está ceando comigo nesta manhã e jamais sairá da minha vida, da minha casa. Eu convido a igreja a ficar em pé e quero convidar você, aonde você estiver, diga: Senhor, eu quero que os meus relacionamentos, que a minha vida seja diferenciada. Senhor, eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai, uma mãe melhores. Eu quero ser um crente melhor, cheio da Tua presença. Eu não quero que tenha sinais de mornidão no meu coração. Eu só quero Te servir para todo sempre. Se você sente esse desejo, escute a letra desta música e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus.
dias bons já vivi, nos quais senti a vida me brilhar. Dias maus já vivi, nos quais provei do incerto e do Deus abençoe. pesar. Pode vir. Sim, eu aprendi a sobreviver no riso na dor, de joelhos sim. Coloque diante do Senhor, o autor e consumador da sua fé. Ele está aqui. Ele bate a porta do teu coração. Ele quer cear com você. Ele quer que você seja verdadeiro, verdadeira na sua espiritualidade. Então venha. Jesus é real, Ele é verdadeiro. Ele está aqui. Ele quer cear contigo nesse dia e para sempre. Venha. Diga: Senhor, eu quero restaurar o meu fervor espiritual. Venha. Muito só na multidão, seja onde for, quando eu sei que preciso falar com Deus, Ele é o Emanuel. Seus olhos fechados, pode vir. Nós precisamos restaurar o fervor espiritual. Então venha, diga: Deus, vem incendiar meu coração. Eu quero te servir melhor. Senhor, eu preciso refletir como espelho a glória do Senhor. Me ajude, Senhor. Deus abençoe, querido. Venha. Eu quero orar por você, por mim. Deus quer usar a sua vida como instrumento nas mãos dEle. Talvez você esteja magoado com alguém. É hora de gerar perdão. Talvez você esteja vivendo um momento de relacionamento conturbado. Venha, diga: Deus, aqui estou. Eu preciso mais de Ti. Eu quero ler mais a Bíblia, orar mais. Venha, de joelhos. Há mais alguém? Pode vir, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua igreja. Aqui estamos de joelhos, Senhor, com os corações quebrantados. Se Deus fala contigo, venha. Veja o que você precisa mudar. Dizer: Pai, quero te servir de todo o coração. Venha cear comigo, Senhor. Restaura a minha comunhão, Pai. Ó Deus, eu quero te agradecer por esta manhã. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Te agradecer por ver jovens, adolescentes que amam servir ao Senhor, que estão na Tua casa, Senhor. E, ó Deus, eu quero te louvar, porque, ó Deus, nesta manhã fomos impactados a viver uma vida, ó Deus, na Tua presença digna, e que possamos, ó Deus, cear diariamente contigo, viver em comunhão com a Tua palavra, ter uma vida de oração, viver uma vida de perdão, de santidade, Senhor, de comprometimento com Teu reino. Deus, nos perdoe, Senhor, se nós estamos usando muito mais o nosso celular do que a Tua santa palavra. Nos perdoe, Senhor, se a Tua igreja, ó Deus, muitas vezes tem priorizado outros eventos na sua vida do que estar na Tua casa te adorando e te servindo. Nos perdoe, Senhor, se em algum momento, ó Pai, as coisas desta vida tomaram conta do nosso coração. Aqui estamos, ó Deus, colocando a nossa vida diante de Ti, dizendo: Senhor, restaure o fervor de nossas vidas. Pai, venha cear conosco, venha olhar
todos os cantos do nosso coração, até o quartinho de bagunça, Senhor, nós queremos arrumá-lo para a glória do Teu nome. Senhor, eu peço a bênção do Senhor sobre cada vida que veio aqui à frente, ó Pai, que tem um coração, ó Deus, sedento por Ti, desejam, ó Deus, viver cada dia mais, refletindo a Tua glória por onde andarem. Eu faço esta oração, Senhor, entregando essas vidas, a vida da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Se você já abraçou a mesma pessoa, abrace outra pessoa. Deseja a ele um domingo abençoado, em nome de Jesus.